Olá, pessoal, tudo bem? Sou eu novamente aqui no canal, aqui na nossa live das sextas-feiras, como eu disse para vocês aí nos posts, toda sexta-feira a gente vai fazer uma live maravilhosa, não para mim, gente, 100% para você. Pois como eu disse, esse canal, esse projeto não surgiu para mim, surgiu para agregar na vida de vocês. Eu não tenho dúvida que cada um que está me assistindo, está nos assistindo agora, não veio parar nesse vídeo porque vocês querem saber mais do Serrilho, querem saber mais do Lucas, não. Vocês vieram aqui por causa do propósito, da mensagem que atraiu vocês. Provavelmente agora, nesse exato momento, você está sofrendo dores com a sua equipe, está sofrendo angústia, ansiedade, por não saber liderar, por não saber engajar a sua equipe, por não saber entender a sua equipe, ou por estar aprisionado a estigmas, a medos, ansiedade, coisas que aconteceram no passado que nem você sabe aonde errou. Fique tranquilo, sinta-se em paz, você está no ambiente de segurança aqui com a gente, no ambiente de aprendizagem. Isso que você passou, nós passamos também. A gente não é perfeito, já passou por momentos difíceis, como você tem passado, a gente passa às vezes com os nossos clientes, com os nossos trabalhos. A gente está aqui para agregar para você e para te provar e mostrar que existe sim uma saída, uma solução, que é o que nos move hoje em dia. É o que gerou transformação nas nossas vidas, nos nossos negócios, que a gente procura gerar na vida de pessoas como você por meio do nosso trabalho. Então, fique à vontade, que a gente vai trazer aqui uma fala muito gostosa e que vão pontuar aí algumas dores que você está sentindo com a sua equipe, e mais que isso, não só mostrar onde estão as dores, mas a gente vai trazer algumas soluções práticas, mão na massa, para você começar a engatilhar, a ativar tais oportunidades na sua liderança e com a sua equipe, para alcançar a alta performance que você tanto deseja. Ok? Então, para isso, para quem já não me conhece, o meu nome, como disse, eu não vou falar de mim aqui. Quem quer saber quem é o Lucas, está aí na página. Quem quer saber sobre o Serrilho, está lá na página da CBS Partners, no LinkedIn, Google. Vocês vão saber muito sobre a gente. O objetivo aqui é a mensagem. Só para abreviar, meu nome é Lucas, sou um especialista em tornar líderes de pequenas e médias empresas em líderes de equipes de alta performance de forma rápida, simples e prazerosa. Esse é o propósito meu e desse projeto, e conectado aí ao propósito Serrilho, que ele vai estar compartilhando e esclarecendo um pouco melhor para nós. Serrilho, seja super bem-vindo à nossa live de hoje, ao nosso vídeo de hoje. É um prazer poder ter você aqui com a gente. Você sabe que eu admiro muito a sua pessoa, o seu trabalho e o seu propósito acima de tudo. Pois como eu sempre digo e como eu acredito, às vezes a duras penas, que às vezes é difícil a gente acreditar nessa grande verdade, que o sucesso vem da felicidade. Muitas vezes o sistema tenta mostrar a gente que a felicidade vem do sucesso. E muitas vezes a gente entra naquele modo de sobrevivência, eu tenho que fazer algo estando infeliz. E eu, quando eu olho para você, você me inspira justamente essa forma que tem funcionado na minha vida hoje em dia, que eu não troco por nada, que de que o sucesso vem da felicidade. Mas para você ser feliz, você tem que fazer aquilo que você ama fazer. E Uhum. então eu quero aqui te convidar para você compartilhar um pouco desse seu propósito, conectado aí ao nosso tema, que é ajudar as pessoas a desenvolverem uma melhor liderança de equipes, e falar um pouco de você, se apresentar aí para o pessoal, quem que é o Serrilho, de uma forma pessoal e profissional, para a gente poder dar continuidade ao nosso tema, que vai trazer vários pontos interessantes para você que está assistindo a gente. Muito bem, obrigado, Lucas, pela oportunidade. Sempre é muito bom assim poder trocar sobre esse tema. Para mim, como você falou, desses temas de liderança, de confiança, esse é um propósito de vida para mim, né? Então, a minha vida é pautada nisso 24 horas por dia e respiro isso. Então, com certeza, é muito prazeroso para mim, né? Você falou de felicidade, para mim, estou muito feliz em estar contigo, poder compartilhar, enfim, tudo que a gente vai falar hoje. A gente não tem roteiro, mas eu sei que com o coração aberto a gente vai trocar muita experiência, que com certeza vai impactar muita gente que estão assistindo nesse momento aí. Tá? Maravilha, Então, maravilha. para me apresentar muito rapidamente, sou Cyril, né? Meu nome é estranho para brasileiro, mas sou francês, sou nordestino da França. Cheguei pelo Brasil por Rondônia, passei 6 anos na Amazônia. Para mim foi uma grande escola, né? Uma grande escola, principalmente de recursos humanos. A América Latina é uma região, na verdade, do mundo onde a cultura predominante é baseada em relacionamento. E para mim, eu me encontrei muito na América Latina por isso, né? Principalmente no Brasil.
E acabei ficar e fundei minha família aqui. Eu sou casado com a Clarice. Nós temos 5 filhos, 3 nós, 2 adotados. E hoje eu trabalho, eu posso dizer, né, com todas as palavras, que hoje eu vivo integralmente meu propósito. Né? Eu estou feliz porque eu vivo integralmente meu propósito. Para mim, a felicidade, Lucas, a definição da felicidade é você definir uma expectativa e você alinhar a sua realidade com a expectativa. Se a tua expectativa está alinhada com a sua realidade, você está feliz. Essa expectativa pode ser qualquer coisa, né? O grande problema das pessoas com relação à definição dessa expectativa é que elas criam expectativas que, na verdade, não são reais, não são ligadas a elas. Porque para você definir o que você quer, a primeira coisa é aprender a se conhecer. Você não consegue definir o que você quer se você não sabe quem é. E isso é um processo que, às vezes, assusta algumas pessoas. Né? Assusta por quê? Porque quanto mais você se aproxima do espelho, mais você vê os defeitos também. E, às vezes, isso é doloroso. Esse processo de autoconhecimento, ele começa pela humildade de me aceitar. Eu tenho que me aceitar para depois começar a ver realmente quem eu sou e o que eu quero a partir disso, né? E aí depois trabalhar para alinhar essa expectativa. Isso não acontece do dia para a noite, né? Requer um plantio, um trabalho, né? Consigo e com o seu entorno para que isso aconteça, né? E aí nesse processo as pessoas costumam confundir os meios e os fins. Esse é um grande problema. As pessoas falam assim, quando você pergunta, o que você quer? Quero ser rico. Aí você pergunta, mas por que você quer ser rico? Eu quero ser rico porque eu quero comprar uma baita casa, né? Tá bom, por que você quer uma baita casa? Eu quero uma baita casa porque eu quero mais espaço, ok? Por que você quer mais espaço? Porque hoje eu moro num cubículo minúsculo, eu quero ter mais qualidade de vida. E aí que você começa a perceber, então o que você quer é qualidade de vida. Na verdade, ele não quer ser rico, ele não quer ter mais espaço, ele quer ter qualidade de vida. E quando você começa a perguntar para a pessoa, vem cá, o que você poderia fazer para poder ter mais qualidade de vida, além de ter mais espaço, de ter uma baita casa e de ser rico? Aí a pessoa começa a listar naturalmente. Poderia cuidar do meu corpo, fazer esporte, me alimentar melhor, né? Brincar com meus filhos, curtir minha esposa, descansar mais. Aí ele começa a fazer uma lista. E aí no final você pergunta, o que é mais rápido? Você ser rico, ter uma baita casa, ou você curtir seus filhos hoje, curtir sua esposa hoje, começar a se alimentar melhor a partir de agora? E aí quando você começa a fazer isso, você percebe que o cara, 80% de que pode levar ele à felicidade, ele pode fazer assim. Sem nunca ser rico, sem nunca ter uma baita casa. Não estou dizendo que ele não tem que correr atrás do sonho dele de ter uma baita casa. Só que muitas vezes a gente ter uma baita casa é um dos meios para chegar lá, né? Então, acho que o primeiro convite que eu faço para qualquer líder, né? O líder ele tem que inspirar, né? O líder ele tem que inspirar essa fé, transpirar essa fé, né? Ele tem que definir primeiro o que ele quer, porque você não vai inspirar as pessoas se você não sabe para onde vai. Você seguiria, Lucas, uma pessoa que não sabe para onde vai? Pergunta para o cara, onde você vai? Eu seguiria se eu estivesse cego, como eu já segui algumas pessoas por medo, por desespero, por necessidade, modo sobrevivente. Não, é aí que tá. Aí muita gente vive nesse piloto automático, né? E acaba, na verdade, né? É aquela famosa musiquinha do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. E a vida leva. A vida leva. Né? E o doido, Sergio, quando você fala isso, é algo que eu falei, inclusive, na live de hoje. Eu vejo muitas pessoas sofrendo isso, que eu chamo que é o modo zumbi, a forma zumbi de viver, que é a forma morto-vivo. Não é por acaso que o seriado The Walking Dead, né, que a Netflix passa nos seriados mais assistidos, porque, de alguma forma, as pessoas acabam se espelhando nisso. Que é o que é o morto-vivo? Aquela pessoa que segue o sistema no automático, sem ter consciência do que está fazendo. Segue a massa. E tem um conceito da psicologia social que se chama ignorância pluralista. Quando a gente segue a massa sem consciência alguma, e às vezes a gente está seguindo uma massa que o final é um buraco. E filme que mostra bem isso é o Matrix, né? Matrix. Uhum.
Muito doido isso aí. E aí eu estava até fazendo uma análise esses dias, uma aula falando sobre isso, que tem a ver tudo com a felicidade, né? Essa forma que você comentou, esse processo, que foi feita uma pesquisa por meio da psicologia social bem interessante. Isso aí a gente vê no dia a dia. Eu já vi várias empresas, em várias equipes, isso acontecendo na realidade. Que é quando um fato, quando uma pessoa pede socorro. Eu já vi isso acontecer na rua, para falar a verdade. Quando eu vi uma pessoa pedindo socorro e eu estava sem, eu não estava num grupo de pessoas, não estava numa multidão, estava eu e a pessoa que estava pedindo socorro, eu não pensei duas vezes, eu fui lá e dei socorro para a pessoa. Estava sozinho ali, então mexeu comigo, criou uma conexão Uhum. emocional comigo, mexeu com meus Uhum. valores. E eu já passei por situações que eu estava no meio de uma multidão, no meio de outras pessoas, de um grupo de pessoas, pessoas que eu não conhecia, e eu vi pessoas passando por apuro e eu simplesmente ignorei. Simplesmente assim, ó, esse problema não é comigo. Tem tantas pessoas aí que podem ajudar, eu vou evitar esse problema para mim. E a pesquisa mostra que quando a gente está sozinho diante de algo que a gente pode fazer a diferença, fazer aquele bem ordinário por meio daquilo que a gente acredita, a gente tem 80%, 83% de chance de fazer isso. Seguir essa nossa tendência humana. Quando a gente está no meio de grupos, a gente decai para 30%. E aí mostra Uhum. essa questão da ignorância pluralista. Que a gente tem uma tendência, às vezes é mais fácil seguir a massa, seguir o sistema, do que ter consciência e viver uma vida intencional fazendo aquilo que a gente realmente ama fazer. Então, mas ter consciência implica também um grau de responsabilidade e de maturidade. Uhum, A uhum, partir do momento que você tem consciência, não tem mais desculpa. uhum, O cara que ignora, de uma certa forma, tem a desculpa da ignorância. uhum, Ele não sabe. A pessoa que é consciente, ela não tem essa desculpa. uhum. Isso torna ela responsável. E muita gente simplesmente não quer assumir responsabilidade. Isso, isso. Né? Então é mais fácil você viver no piloto automático. E isso eu queria, Cirilo, que você explorasse por meio daquela forma. O pessoal deve estar perguntando, Lucas, que fórmula é essa? Você colocou no título da live a forma. Que fórmula é essa, Lucas? Que segredo é esse que eu estou doido para saber? Vai direto nessa forma. Então, gente, conforme o título, né? Eu até anotei aqui para não me perder. Qual que é a forma que levou inúmeras equipes a seguir, a alcançar uma alta performance contínua, constante? Você já vai entender de onde que vem essa forma. O Cirilo aqui ele vai trazer casos que ele viveu que sustentam isso de uma forma clara e vai trazer a história de uma pessoa que ele segue, uma pessoa aí que tem mais de... Quantos anos tem essa pessoa, Cirilo? Deixa eu contar depois. Vamos lá, Essa deixa eu pessoa... introduzir, Lucas, antes de contar a fórmula, deixa eu fazer um pouco mais de suspense aí na turma. Contar de onde eu tirei essa fórmula, né? Como Isso. que encontrei, na verdade, essa fórmula, né? E por que eu fui atrás disso, né? Em 2013, Lucas, eu era diretor-geral de uma multinacionais aqui no Brasil, é uma empresa de software, e, na verdade, final de 2012, né, dezembro de 2012, eu descobri que eu estava com câncer fulminante. E o diagnóstico foi muito simples, muito rápido, né? O médico olhou para a minha cara e ele falou, Cirilo, você tem no máximo 60 dias de vida. 30 de consciência e 30 de coma, daqui 60 dias você vai morrer. Bom, eu tinha 34 anos nessa época, né? Nunca tinha ficado doente na minha vida, então você pode imaginar que quando você recebe uma notícia dessa, você fala assim, que isso? Né? Isso não existe, né? Bom, eu nesse momento, eu decidi encarar isso e dizer, eu não vou morrer de câncer, simplesmente não vou morrer de câncer. Eu tinha 30 tumores entre o pescoço e a cintura, com 10 tumores em cada pulmão. Esse era o mais problemático, né? Por quê? Porque eu tinha um crescimento celular de 1 centímetro por dia das metástases. 1 centímetro por dia. Em uma semana você tem uma laranja. Então imagine se você tem 10 tumores em cada pulmão. Aí ele falou, ó, em questões de dias, não tem máquinas que vai te fazer respirar. Simples assim. Então, eu passei, né, por um processo de quimioterapia muito forte, extremamente agressiva, que me deixou tetraplégico numa cama. Então, estava paralisado na minha cama e nesse momento, passei por uma atrofia muscular generalizada.
Atrofia muscular generalizada, para vocês terem uma ideia do que isso representa, você pega a dor de uma cãibra, né, que a gente costuma ter na batata da perna, e você multiplica isso para o corpo inteiro. Todos os seus músculos do corpo, da bochecha até a ponta do dedo do pé, dói. Olha. E nessa hora, a única coisa que te alivia é a morfina. Então, eles te dão a morfina, a cada 3 horas te dão 8 miligramas de morfina pura na veia. Só que a morfina não tira dor, a morfina engana o cérebro. Né? Ela te faz viajar. E ela te faz viajar por 40 minutos. Só que a próxima dose, né, é uma dose a cada 2 horas. Então, a próxima dose... Não, a cada 3 horas, perdão. Então, a próxima dose é 2 horas e 40 para esperar. 2 horas e 20 para esperar. Né? E aí, nessas 2 horas e 20, você tenta de tudo no começo para poder tentar que a enfermeiro, o médico te dê uma próxima dose. Eles não te dão. E 1 segundo passa a se tornar uma eternidade. 1 segundo de dor passa a se tornar uma eternidade. Então, nesse momento, eu pensei, bom, o que eu posso fazer para parar de sentir a dor? Afinal, a dor ele é uma interpretação do cérebro, né? Você ter cheio de captores, sensores pelo corpo que vão trazer, né, a nível da neurociência, vai trazer uma informação para o cérebro vai interpretar a dor. Então, desliga os sensores e começa a não interpretar mais essa dor. Né? Então, foi um trabalho mental muito grande. E nesse momento eu tentei procurar, dentro das minhas referências, eu tentei procurar quem foi uma pessoa que já passou por isso. Uma pessoa que já passasse por muita dor e que conseguisse passar por isso. Né? E nesse momento eu estava preso no meu corpo, não conseguia virar a cabeça para saber quem estava do meu lado. Me lembrei de Jesus Cristo. Eu não quero falar de religião, tá, Lucas? Não quero converter ninguém, né? Mas eu simplesmente quero contar um pouco a análise do que eu fiz, né? Como que eu trouxe, na verdade, essa forma. Então, nesse momento, eu estou com dor e eu penso, cara, esse cara, no momento da morte dele, né? Quando você vê tudo que ele passou com muita dor. Como que esse cara conseguiu chegar na cruz? Como ele fez? Para poder aguentar 2 noites em brancos, né? Ou seja, ele ficou quase 72 horas sem dormir. E depois de 72 horas, passou por uma flagelação que teria deixado morto muita gente já teria morrido na flagelação. Uhum. Depois ainda consegui fazer todo o caminho da Via Sacra até o Gólgota, onde ele foi pregado. Como que esse cara conseguiu passar por tudo isso e aguentar o peso da cruz até lá? Eu fui para Jerusalém e eu caminhei nos passos de Jesus. Eu fiz esse caminho. Gente, só o caminho que você faz, você já cansa. Imagina com uma cruz nas costas depois de uma flagelação e depois de 72 horas sem dormir. E sem comer, sem tomar água, sem nada. Não é nada. Aí eu falei, cara, como que esse cara conseguiu fazer isso? Como que ele conseguiu fazer isso? Que recurso ele encontrou naquele momento? E aí, eu me lembrei dele no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, ele tomou uma decisão muito importante que ajudou ele. No Monte das Oliveiras, ele se ajoelhou e começou a rezar, né? E no começo, a gente lê que ele está sangrando sangue. Sangrando. Ou seja, desculpa a palavra, mas o cara já tinha se cagado há muito tempo. Para você sangrar sangue, você já se cagou as calças. É muito pior do que se cagar, você sangrar sangue. Imagina o nível de intensidade com que ele estava com medo neste momento. Porque ele era homem. E aí ele pede, né? Pai, afasta esse cálice. Ele está se cagando de medo, está sangrando sangue. E aí depois ele cai em si e fala, não, peraí, eu estou pregando há 3 anos um negócio e agora eu vou ser covarde e vou cair fora? Não, não posso. Não posso desistir agora, né? Então agora missão dada e missão cumprida, eu vou até o fim. E aí nessa hora ele fala, pai, que seja feita a sua vontade. Neste momento, ele aceita a oportunidade que ele tem de cumprir a missão dele. Quando ele aceita isso, tudo que passa adiante, tudo que vem daqui para frente, passa a ser uma escolha dele.
Ele escolhe a cada passo. E o fato de ser uma escolha, isso dá força para ele. Por isso ele vai até o fim. Por isso ele vai até o fim. Porque ele escolheu isso. Tanto que quando, né, os soldados chegam lá no Monte das Oliveiras, né, o Pedro saca a espada e corta a orelha do guarda. Ele fala, não, o que você está fazendo? Você está doido? Eu estou indo pela minha própria vontade. Eu estou me entregando. Eu estou indo. Jesus tinha poder na época, político, e ele tinha influência suficiente para poder armar uma revolução, para poder, né, ter gente defendendo ele. Tudo isso ele podia, ele tinha isso, ele tinha esses recursos. Mas ele falou, não, eu vou até o fim do meu propósito. Né? Então ele pega o propósito dele, e esse propósito se torna a energia que ele precisa para poder aguentar tudo isso. Né? E aí eu pego essa história, eu trago, né, na minha cama de hospital, e aí eu começo esse trabalho, né, muito interno. Né? Em paralelo a isso, eu continuava diretor-geral dessa empresa. Eu falei, como que eu vou motivar uma equipe enquanto eu estou preso no corpo? Como que quando você motivar uma equipe, quando você é o cara que, né, de sucesso, quando você é o cara bonitão, o cara, né, que chega aí bacana, né, isso é fácil. Mas quando você está preso numa cama, quando você não está preso no seu próprio corpo, você não consegue nem girar a cabeça para saber quem está do seu lado, como que se motiva uma equipe? Os meus gerentes vinham me visitar no hospital, olhavam para mim, e aí, quando saí, fechava a porta, mas escutava eles. Eles falavam, não, puta, o Siri não passa essa semana. Siri já era, cara. Já foi. Siri não passa. Estava no estado deplorável. Era físico, se via muito isso. Então eu falei, como que eu vou motivar esses caras? Porque motivar quando tem dinheiro, motivar quando tem faturamento, motivar quando está tudo bem, isso é lindo. O problema é motivar numa plena pandemia, motivar as pessoas numa plena crise, motivar as pessoas quando está mal. Aí que está o negócio. Aí que os grandes líderes se destacam. Não é quando está tudo bem. Os líderes que fizeram coisas assim quando estava tudo bem, ninguém lembra. A gente lembra dos líderes que superaram as dificuldades. A gente lembra dos líderes que justamente conseguiram passar, na verdade, por grandes dores e, apesar dessas grandes dores, cumprir a missão deles. Né? Para mim, Jesus certamente é um dos maiores desses líderes que existe, o maior exemplo que a gente tem, independentemente de religião, de Deus e qualquer outra coisa. O que esse homem, ser humano fez, para mim isso já basta, né? Enquanto homem. Né? Aí depois é uma questão de fé, de acreditar em outras coisas, mas simplesmente pegando a vida terrena dele, eu já tenho muitos aprendizados, né? Muitos aprendizados. E aí eu comecei a procurar, cara, eu preciso motivar a minha equipe, né? Nesse período, a empresa foi vendida. Era uma empresa francesa que foi vendida para um grupo americano. E não foi vendido para qualquer grupo, foi um fundo de investimento americano. Eu falei, ferrou. Ferrou porque fundo de investimento não vai manter um gerente geral numa cama de hospital, né? Eu tinha um contrato PJ, né, na época, né? Ou seja, não era CLT nem nada, enfim. Então, era complicada a situação. Então, a diretora jurídica da França me liga dia 7 de janeiro de 2013 e fala, dia 19 de fevereiro, seu novo chefe, né, o vice-presidente Américas, vem te visitar para conhecer a filial e conhecer a equipe e apresentar um novo planejamento estratégico. Né? Eu falei, e nesse momento eu estava preso no meu corpo, eu estava paralisado no meu corpo. Eu falei, bom, eu preciso encontrar esse cara. Então eu chamei, né, para fazer fisioterapia, eu tomava aquelas bombas de anabolizante e tudo mais para tentar recuperar minha massa muscular. Eu perdi 80% da minha massa muscular. Nossa. E aí os médicos falaram, Cirilo, para de se enganar, cara. Cara, para você sentar numa cadeira de roda, é de 6 a 8 meses de fisioterapia intensiva. Sentar numa cadeira de roda, Cirilo. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Eu tenho 30 dias para ficar em pé. 30 dias. É isso. Então, nesse momento, eu decido, falo, cara, eu vou ficar em pé e vou receber meu chefe. Então, a fisioterapia era 2 vezes por dia, né? Uma vez de manhã, uma vez à tarde. Minha esposa repetia os exercícios. Eu posso te mostrar uma foto, né? Se vocês quiserem, depois vocês entram no meu canal, tem um canal no YouTube que eu conto toda essa história nos mínimos detalhes, né? E lá tem toda a documentação que eu falo e tudo. Mas dia 19 de fevereiro eu estava em pé recebendo meu chefe no escritório. Né?
E aí, esse chefe, quando eu chego lá, eu estava me segurando no guarda-chuva, usava um guarda-chuva de bengala para disfarçar, e estava muito mal, meu físico era horrível, né? E o meu chefe, né, a gente passa o dia junto, né? Primeiro, os médicos falaram que não tem explicação científica, né? Como eu consegui levantar em 30 dias, ninguém explica, tá? Aliás, ó, uma coisa interessante, Lucas, agora que lembrei. Uma das maiores sensações, você falou de sucesso, a minha maior sensação de sucesso na minha vida, até hoje, foi de levantar sozinho do meu quarto, atravessar os 2 metros do meu quarto para poder chegar no banheiro e urinar sozinho, sem ajuda de ninguém. Depois de 45 dias paralisado no meu próprio corpo. Então, isso é uma das maiores sensações. Estou falando de um quarto, falando de fazer 2 metros, sabe? 2 metros no quarto, caminhando 2 metros no quarto para poder chegar no banheiro e sem ajuda de ninguém você poder mijar. São coisas que a gente não valoriza. Estar em pé, poder caminhar, poder se cuidar sozinho. Né? Aprendi nas duras penas que são coisas que são muito legais. Você poder ir no toalete sozinho, você poder tomar seu banho sozinho, você poder comer sozinho, depois que você foi entubado durante 45 dias. Né? Enfim, então a maior sensação de sucesso para mim foi essa. Até hoje eu não encontrei outro. Tá? E porque foi uma meta que eu tinha me dado, né? Eu vou ficar em pé. Né? E os médicos falam que não tem explicação científica. Né? Então, acho que realmente o poder da mente é muito forte. Isso aí é muito foda. Né? Bom, aí eu chego lá no escritório, passo o dia com o meu chefe, no final do dia estou quase desmaiando. Estou me segurando na mesa para não desmaiar. E aí eu penso comigo, se ele não desmaia na frente do cara, espera aí, daqui a pouco ele vai embora, você vai para o pronto-socorro, se interna de novo, não desmaia na frente do cara. Aí o cara apresenta todos os números, né? Aí concordo com tudo, né? Nessa hora você concorda com tudo, né? Só não tem, mas não, tudo bem, of course, I'm fine, yes. That's terrific! Né? E aí no final, na hora de se despedir, ele olha para mim, Cirilo, really? Are you available to work? Really? Então eu me pergunto, você está apto a trabalhar mesmo, Cirilo? Aí eu falei, of course. Né? Nunca me senti tão bem na vida, né? E aí, nesse momento, ele para, ele me olha, ele me mede de cima para baixo. Ele fala, I will trust in you. Eu vou confiar em você. Olha, Lucas, nessa hora, ele me deu o seu voto de confiança. 1 ano depois, eu fiquei sabendo que uma das missões dele no Brasil era me demitir. E nessa hora, quando ele me viu em pé, quando ele viu que eu saí do hospital para encontrar ele, Nossa. naquele estado, ele falou, eu vou confiar em você, vou apostar em você. E não me demitiu. Nossa. Não me demitiu. E aí, beleza. Nessa hora, eu sento com minha equipe e falo, gente, seguinte, fundo de investimento americano gerencia por Excel. Não tem esse negócio de, sabe, de amizade, de, são simpáticos os brasileiros. Não vai ter sentimento nessa história. Então, ou a gente consegue realmente demonstrar resultado, ou senão é todo mundo que vai perder seu emprego aqui. Né? Então, nessa hora eu penso, bom, vou pegar meu exemplo lá, né? O cara que passou pela dor, me ajudou a me levantar, eu consegui com ele, de uma certa forma, alguma coisa ele tem a mais para mim, né? E aí eu volto lá a procurar Jesus Cristo, né? E eu penso assim, como que esse cara pegou os 12 discípulos e conseguiu criar uma organização que se tornou sustentável há 2000 anos? Lucas, procura uma organização no mundo que tem 2000 anos. Não conheço, não existe nenhuma até onde eu sei. Você pode pegar, é uma organização que permanece assim, com uma estrutura organizacional. Se você pega a Igreja Católica e você compara com uma empresa, né? Esquece o lado teológico, a religião, essas coisas. Vamos pegar puramente a organização, o CNPJ, né? Hoje é uma organização multinacional, presente em 270 países, tem 3.052 filiais no mundo, que são as dioceses, tem 1,2 milhões de executivos trabalhando para ele, por um salário mínimo.
1,2 milhões de executivos. 60% dessas pessoas são mulheres. Hoje se fala muito de, né, equidade de gênero. A Igreja Católica tem mais mulher religiosa do que homem religioso. Tá? E aí você vê uma organização que passa por guerra, revoluções, 2000 anos é muito tempo, gente. Muito tempo. E que se espalha em todas as culturas, em todas as línguas, em todas as situações históricas, geopolíticas, passa por tudo isso. A gente está no CEO número 260, né? Então, são 260 CEOs que se sucederam, né? O Brasil é a maior diretoria do mundo, né? A maior diretoria do mundo. São 350 bispos, o maior episcopado do mundo, né? 350, né, diretores. Os VPs são os cardeais, né? Então, tem o presidente, vice-presidente são os cardeais, os diretores são os bispos, né? E depois vem os executivos, que são os padres, né? Então, quando você olha a nível organizacional, você fala assim, como que um cara no gogó, porque Jesus nunca escreveu nada, simplesmente pelo poder da palavra, conseguir criar e motivar uma equipe de 12 pessoas que se pelava de medo depois da morte dele, porque tinha medo de ser morto, de ser perseguido, então ele estava se escondendo. Uhum. Como que Jesus conseguiu motivar os caras, engajar eles ao ponto de, a partir desses 12, conseguir criar um movimento que tem 2000 anos e que hoje representa um market share de 33% da população mundial. São 2,6 bilhões de cristãos no mundo. 1/3 da população mundial é cristã. Então, de novo, esquece religião, vamos olhar para os números, para os fatos. Como que esse cara conseguiu fazer isso? E aí eu falei, eu quero fazer a mesma coisa com minha equipe. Porque agora eu preciso de milagre. Agora eu preciso de milagre. Porque a gente passou de uma empresa de 300 pessoas no mundo a uma empresa de 3.000 pessoas. Eu virei um grande areia no meio da praia. Tinha filiais que faturavam 50, 100 vezes mais que a minha. Como que eu vou sustentar o Brasil? Como que eu vou manter os empregos da minha equipe? Eu ferrado fazendo quimioterapia toda semana. Como que eu vou conseguir motivar esses caras enquanto eu estou no hospital? Como eu vou fazer o Brasil se destacar? Então eu peguei o modelo de Jesus Cristo e eu falei, cara, eu quero fazer que nem ele. Quero fazer que nem ele. A minha equipe está com medo de perder seu diretor-geral, a equipe está com medo de ser demitida. Então eu vi minha equipe como os 12 discípulos de Jesus. Eu falei, eu tenho que me inspirar desse cara. Eu tenho que me inspirar. O que ele fez na prática? O que ele falou na prática? Aí fui atrás. Aí fui lendo. O que ele fez no detalhe? Eu fui tentando ler entre as entrelinhas. Tentei me imaginar cenas para ver o que ele fazia. E aí veio essa questão do propósito. Bom, essas pessoas, elas precisam de ter um propósito, elas precisam de ter um horizonte, elas precisam de ter uma, né, o que você chama de promessa. Elas têm que ter uma promessa. E qual a promessa de Jesus Cristo? Qual o plano de marketing de Jesus Cristo? Aí a gente chega na nossa fórmula, né? A fórmula de Jesus Cristo. A fórmula dele é muito simples, porque ela tinha que ser aplicada a qualquer cultura, a qualquer língua. Ela tinha que ser replicável de forma escalável, muito rapidamente. Então não podia ser complicado. Só uma interrupção. Pessoal que está assistindo, gente, por gentileza, peguem um pedaço de papel, pegue o tablet, computador, anotem. Como eu sempre digo nas lives, a nossa memória é seletiva. Se a gente não anotar, a gente vai esquecer. E outra dica, pessoal, essa live está gravada, está no YouTube, está no Facebook. Você pode assistir quantas vezes você quiser, voltar quantas vezes você quiser. Mas, por favor, agora a gente está chegando numa parte fundamental. Tudo que aconteceu até agora foi maravilhoso, foi essencial, mas agora o Cyril vai falar da fórmula. Então, anote a fórmula, porque a gente quer que você aplique ela. E para aplicar é importante que você memorize, ok? Então, por favor, anotem agora o que o Cyril vai dizer. Uma sugestão, tá, gente? Não quero cobrar ninguém, mas é uma dica valiosa aí que vai ajudar vocês. Desculpa, Cyril, era só para dar essa nota para o pessoal. Imagina, tranquila. Então vamos lá. Qual a fórmula que deu certo para Jesus Cristo? Né? Eu sou engenheiro mecânico, então para mim funciona com fórmula, né? Tem que ser simples. Então a fórmula de Jesus é assim: escreve no seu papel, né?
Amor mais verdade igual vida eterna. Essa é a promessa de Jesus. Amor mais verdade igual vida eterna. Então vamos ver. O que quer dizer isso? Né? O que é o amor? O amor basicamente é, de forma binária, o amor sempre ganha. Você pode me fazer mal, eu vou continuar a te amar. Você pode me crucificar, eu vou continuar a te amar. O amor sempre ganha. Você pode fazer o mal que você quiser, o amor sempre ganha. Jesus entendeu isso. Isso é binário. Não há meio. É sim ou não. É mal ou amor. Então, eu vou escolher o amor porque o amor sempre ganha. Beleza. Então, amor é a premissa. Né? Tanto que ele resume os 2 mandamentos dele a isso. Né? Amar o seu Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como eu os amei. Ele é o exemplo. E qual foi o exemplo dele? Missão dada, missão cumprida. Se você fala uma coisa para sua equipe, então cumpra. É isso que ele falou. Esse é amar como eu vos amei. Que é muito bonito sair falando de amor, abraçar a árvore, alinhar a estrela, né? Peace and love, né? Isso é muito bonito. Agora, você viver o amor, você ser um exemplo para a sua equipe, dessa paixão que você tem, desse amor que você tem, isso é outra história. Aí é outra história. Aí pega nas tripas, né? Não é só mental, é tripa mesmo. Porque para o cara chegar na cruz não foi fácil. Não foi, né? Então, vamos lá. O amor sempre ganha. O que é a verdade? Mais uma pequena interrupção. Continua falando que eu vou ter que pegar o carregador, tá, gente? Minha bateria está terminando aqui para nossa live. Continua falando que eu só vou pegar o carregador, tá? Já volto. Vamos lá. Então, a verdade. O que é a verdade? A verdade, ela intrigou muita gente. Né? Aliás, a última pessoa que ela intrigou foi Pôncio Pilatos, no julgamento de Jesus. Né? Que verdade é essa? Né? A verdade, para mim, é a integridade. Integridade é você ser coerente entre aquilo que você pensa, aquilo que você fala e aquilo que você faz. Uma das maiores qualidades de todos os grandes líderes da humanidade, que seja do bem ou do mal, foi a integridade. Todos eles foram extremamente íntegros. Quando o cara fala, ele faz. Né? Então, Jesus basicamente falou o seguinte: se você é íntegro, se você vive em verdade ou amor, você vai ser eternamente lembrado. O teu nome nunca mais vai ser esquecido. Então, olha que interessante. Pode ser até que a organização, né, católica, igreja, cristão, pode ser até que acabe um dia, mas eu te garanto, esses nomes como Jesus Cristo, Pedro, Paulo, são pessoas que vão ser lembradas para sempre. Eles imortalizaram o nome deles. Talvez se existe paraíso, isso é outra história, é uma questão de fé. Mas aqui na Terra, o nome deles nunca mais vai ser esquecido. Eles imortalizaram o nome deles. E aí, como que se traz isso para a nossa realidade? Como que a gente pega essa fórmula e coloca em prática na nossa vida? É isso que eu me perguntei, né? Então, para mim, o amor, ele representa o propósito. Não existe liderança sem propósito, gente. Você tem que definir qual é o propósito da sua empresa, qual é o propósito da sua equipe, qual é o propósito seu. Porque por meio do propósito que você define o horizonte. E se você consegue viver em verdade, ou seja, de forma íntegra, o caminho que você escolheu para poder chegar no seu horizonte, você vai ter sustentabilidade. Então, a sustentabilidade é a vida eterna. Aí eu te pergunto, essa é a fórmula do sucesso? Não. Tem muita gente que fizeram sucesso na vida que não precisaram disso. Né? Te dou exemplos. O Bin Laden teve sucesso? Ele teve sucesso, derrubou as Torres Gêmeas. Né? Ele teve sustentabilidade? Não. O Hitler teve sucesso? Teve sucesso, mas não teve sustentabilidade. Né? O Napoleão, os romanos, os maias, os incas, todas as grandes civilizações que existiram, muitas pessoas fizeram sucesso. Né? Pega o nosso brasileiro Eike Batista, teve sucesso? Teve. Teve sustentabilidade? Não. Marcelo Odebrecht teve sucesso? Teve sucesso. Teve sustentabilidade? Não. Por quê? Porque o propósito dele não estava ligado ao amor. Então, isso é uma coisa que eu convido vocês a pensar primeiro no seu próprio propósito, como líder. Define o teu propósito. O que te move? Por que você acorda de manhã? O que te deixa realmente com tesão de fazer as coisas?
Uma vez que você tem o seu propósito, você vai inspirar as pessoas pela integridade. A gente quer seguir pessoas que falam o que faz o que falam. A gente quer seguir pessoas em que a gente vê uma certa, né, transparência. Pô, o cara está falando, ele está pensando, ele está fazendo a mesma coisa. Isso traz confiança. E por meio dessa confiança que a gente vai engajar as pessoas, que a gente vai motivar essas pessoas, apesar de todas as dificuldades que a gente pode viver ou passar. Então, nesse momento, talvez, a coisa que a gente mais tem que fazer no momento de uma pandemia como essa é justamente trabalhar o tema da confiança, trabalhar o tema do propósito, relembrar para as pessoas por que elas estão trabalhando. E com isso, inspirar elas, motivar elas e engajar elas. Então, para mim, a fórmula de sucesso, de sustentabilidade de uma empresa, de uma organização, hoje é propósito mais integridade igual a sustentabilidade. Define o seu propósito, seja íntegro, que você vai ter sustentabilidade. E o sucesso vai ser uma consequência disso. Se você planta com integridade, um dia você vai colher. Não tem outra. E se você planta o amor, você vai colher o amor. Se você planta o bem, você vai colher o bem. E o contrário existe também. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Isso também funciona. É uma questão de escolha, de que lado eu quero estar. Eu preferi pessoalmente o amor, porque eu sei que o amor sempre ganha. Não estou a fim de perder, né? Então, essa é a fórmula que para mim funcionou. E eu apliquei isso na equipe. Eu falei para a equipe, gente, vamos montar um planejamento estratégico agora. E aí juntei essa equipe e falei, gente, agora está na hora realmente de definir nosso propósito, nosso ponto. O que a gente quer? E aí, quando a gente estava tudo ruim, estava todo mundo cabeça abaixo, né? Eu falei, gente, a gente não vai se afiliar ao que mais fatura. Isso é impossível. Mas a gente pode se afiliar ao que mais cresce. Então, a nossa curva de crescimento vai ser exponencial. Como que a gente vai fazer isso? Engajando pessoas. Aí eu fui atrás de contratos de distribuição, a gente vendia software, né? Fui atrás de contratos de distribuição e conseguimos, assim, expandir, assim, e a filial, em 2014, no ano seguinte, teve aqueles eventos, né, americanos lá, na época foi lá em Orlando, e aí com, né, todos os gerentes, né, 300 gerentes numa sala, né, todos os diretores gerais, os gerentes comerciais do mundo inteiro reunido, e o Brasil foi destaque. O Brasil foi destaque porque fomos a filiais de 19 filiais do mundo que mais cresceu, teve o maior crescimento por funcionário de 19 filiais do mundo. E a gente se destacou por isso. E nessa hora, o meu chefe vem para mim e me fala, Cirilo, muito obrigado. Eu falei, por que você está me agradecendo? Muito obrigado, porque eu vim para te demitir. Eu apostei em você. E agora você me mostrou que a aposta foi certa. Então, muito obrigado, porque eu não perdi a aposta. Então, de uma certa forma, deu certo, né? Tanto que esse meu chefe depois virou presidente a nível global. Essa empresa foi comprada mais uma vez por uma empresa sueca. 3 aquisições em 3 anos. Imagina a loucura, né? Foi comprado por um grande grupo sueco. Passamos de uma empresa de 3 mil a 14 mil pessoas no mundo. E meu chefe virou presidente da unidade de software, né? Hoje ele já saiu, está numa outra empresa agora, né? Mas eu acho que, de uma certa forma, uma pessoa que aposta com confiança nos outros, que dá esse seu voto de confiança, que tem um propósito, são pessoas que inspiram. Você quer retribuir isso, você quer fazer valer a pena. Então, assim, acho que para os líderes que estão nos assistindo hoje, que talvez estão passando por dificuldade, o convite é esse, né? Qual é o seu propósito? E qual a promessa que você quer fazer? Qual a promessa, né, desse propósito que você vai fazer que vai inspirar essas pessoas? Né? E como que você vai conseguir viver isso com integridade? Acho que isso é talvez a parte mais difícil. Isso é uma coisa que a gente tem que se relembrar cada dia quando a gente acorda. Todo dia que a gente acorda, fica, cara, eu fiz uma promessa. Eu vou, missão dada e missão cumprida, eu vou até o fim. Né? E para mim, quando Jesus ele fala assim, cada um carrega a sua cruz, é isso. Pega a tua cruz e me siga. Quer me seguir? Então carrega a tua cruz. Todo mundo tem uma cruz. Às vezes a gente vê essas revistas, a gente vê essas reportagens dos altos executivos, né? Esses grandes líderes da humanidade. Uau, uau! Né? Imagina o cara que ele já chegou no sucesso do dia para a noite.
né? Mas não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim porque as pessoas elas têm uma trilha, né, para ser feito. Agora, isso é uma questão de fé. Eu acredito, eu quero isso para minha vida, né? E aí sempre trazer esse propósito na frente, né? Porque os meios pode ser vários, né? A gente tem a, aquele vídeo lá do Simon Sinek, né? Que apresenta os Golden Circle, né? Né? Que os círculos de ouro, né? Que ele fala justamente o why está no centro. Por que está no centro? O propósito está no centro. Se você tem um propósito, você consegue motivar as pessoas. O que ele vem depois, né? O centro é o why, depois é o how e depois é o what, né? Então, primeiro o porquê, o como eu quero atingir esse propósito, né? Qual o caminho que eu vou seguir para depois definir o que. Então, se eu me prende no que, talvez eu não consigo. E esse aqui ele pode ser feito de várias maneiras. E se você na sua equipe você tem 10 pessoas, os 10 vão ter um jeito diferente de fazer, de chegar. Mas o rumo é o mesmo, né? O propósito, o horizonte é o mesmo para todo mundo, né? Então, acho que essa é a mensagem, Lucas. Sei que o tempo passa rápido, eu estou olhando para o relógio também. Eu deixei o tempo passar. Eu falei, a mensagem é tão boa que eu sempre comento que apesar de a gente ter uma média, você acabou de falar tudo agora, que é o que eu comento também, que o meio ele não sucede o propósito. O meio ele está junto com o propósito. Primeiro você tem que definir o propósito para depois desenhar o como. E muitas pessoas invertem o jogo, vão direto para o que elas querem, sem saber de fato o que elas querem. Okay? Uhum. E aí se perde. Aí vira um famoso desperdício de recursos humanos. Uhum. Então, nesse caso, qual que é o meu propósito com essa live? Não é o tempo. O tempo é um dos meios, é um dos recursos, é um dos critérios Isso. de aceite que eu estabeleço para criar um padrão. Ok? É uma estratégia minha. Entretanto, o meu propósito é maior do que esse. O meu propósito é o quê? É transformar a vida das pessoas. É conectar com as pessoas. É trazer algo que venha agregar a vida das pessoas por meio da minha promessa. E a mensagem está tão conectada a isso que o tempo acaba se tornando apenas um detalhe. Ok? Então, eu faço questão de focar aí no propósito, que é realmente o que nos move, e o tempo acaba, né, vai acabar ganhando propósito à medida que isso vai acontecendo. Então, Cyril, não tem nem como manifestar minha gratidão pela tua história, pelo teu compartilhamento, que eu falo que conhecimento não tem preço. Eu comento que se essa live aqui, né, seguindo o sistema capitalista, fosse precificada, eu acho que valeria uma fortuna. Pessoas pagariam milhões para ter acesso a uma consultoria, como a gente está tendo agora, mas com algo que eu aprendi por meio de Cristo, fazendo aqui Cristo a pessoa, não a religião. Cristo nunca, jamais, isso lendo livros sobre a análise dele, ele nunca e jamais hesitou em passar o conhecimento dele, a promessa dele para as pessoas. Às vezes as pessoas questionam. Mas sabe uma coisa interessante? Olha só, conhecimento, a vantagem do conhecimento é que é um bem que eu posso te oferecer e do mesmo tempo que eu te entrego esse conhecimento, eu não perdo ele. Se, por exemplo, eu pego um celular, né, eu te vendo esse celular, então, quando eu te entrego esse celular, eu vou ficar sem. Conhecimento não. Conhecimento, ele vai ficar comigo, eu vou te passar esse conhecimento, você vai ganhar esse conhecimento, eu vou continuar com esse conhecimento. Então, isso é o único bem que você consegue entregar sem perdê-lo. E o mais Interessante isso. incrível que o conhecimento ele quebra uma lógica da economia, que a economia parte do princípio que para você ter algo, você tem que ganhar algo, que é a ótica capitalista. O conhecimento ele atinge uma ótica que poucas pessoas têm acesso hoje em dia, que apesar de estar ficando meio famoso agora, está ficando trend, que nem de fato, está ficando agora modinha, que é a ótica do investidor. O conhecimento é que nem um investimento. Quando você dá, você gera mais 2, 3, 4, ele se multiplica. Então você não precisa dar para receber, você dá para ganhar mais. E detalhe, o conhecimento tem mais uma. O conhecimento é uma coisa que você dá e você não perde. E além disso, é o único bem que você não pode perder. Ninguém pode te roubar. Sim, sim, sim. Ninguém te rouba conhecimento.
Pode te roubar a roupa, você pode te deixar pelado na rua, mas conhecimento... E a única coisa que vai te levantar, quando estiver na pior, vai ser teu conhecimento. Então, é um convite aí para as pessoas, né, realmente pensar sobre isso. Maravilha. E, bom, para finalizar, Lucas, se as pessoas estão curiosas para saber como que eu estou vivo depois, né, tem um canal no YouTube, vocês digitam meu nome lá, você vai encontrar, e tem um playlist, são 14 episódios, vocês podem maratonar se você quiser, 14 episódios que contam toda essa história, e que eu chamei de oportunidade, né, fatalidade ou oportunidade. Né? Então, fatalidade ou oportunidade, basicamente, é a postura que nós temos na nossa frente. Todo mundo passa por adversidade na vida. A gente tem a opção de olhar ou para a fatalidade, né? Estou morto, já era, né? Tá tudo difícil, tal, ou dizer, não, o que eu posso aprender com isso? Apesar da dor que eu vou passar, eu posso aprender. E se eu aprender, eu vou capitalizar. Eu me torno mais rico se eu aprendo. Então, eu escolhi a oportunidade, né? E aí tem várias histórias de milagre que eu convido vocês a conhecer depois, né? Cada episódio eu deixo umas dicas, né? Tem 3 dicas no final de cada episódio. Tá lá, tá gratuito, tá online. Então fica à vontade para entrar lá e assistir a série Fatalidade e Oportunidade. Tá? E vocês vão conhecer aí os milagres aí que não são explicados pela ciência, mas que, baseado nesses ensinamentos, baseado nesses modelos, baseado nessas fórmulas, deram certo, e estou aqui para provar isso. Incrível, que incrível, que incrível. Então, pessoal, por favor, confira essa série de vídeos. Eu já vi, eu sou suspeito em dizer, eu vi, gostei de cada um dos episódios. Siga a série, e o que eu sempre convido para vocês, não para por aqui, pessoal. Busquem mais. Busquem conhecer um pouco mais quem é o Serrilho, o que ele faz, o que ele pode agregar, qual que é o trabalho dele, qual que é a promessa dele, qual que é o negócio dele. Eu falo que a mente de um líder de alta performance, de uma equipe de alta performance, é uma mente que não cansa em buscar conhecimento. E conhecimento que vai gerar autoridade. Autoridade que vai gerar confiança. E confiança que vai fazer com que a sua equipe te siga sem você ter que cobrar dela. Ok? Então, continue buscando, porque conhecimento, gente, não tem preço. E sim gera crescimento. Então, Serrilho, muito obrigado. Todos os dados do canal do Serrilho, o site do Serrilho, para vocês conhecerem um pouco mais sobre ele, vai estar na descrição do vídeo, vai estar abaixo. Só você ler a descrição, vai estar todos os dados ali, em detalhes, para você poder continuar essa jornada de conhecimento. Tá ok? Muito obrigado para quem assistiu, para quem está assistindo. Serrilho, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Tá? E Imagina, ano um prazer. vai ter mais encontros. Isso aqui é só o início de uma jornada aí de encontros. E haverão outros. E é isso. Gratidão. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado a todos também por ter assistido até agora, né? Apesar de ter passado do tempo aí, mas estamos aí, gente. Forte abraço a todos. Abraço, até mais.